Stefano é uma das ramificações de um nome e de um personagem bíblico. Quem já estudou um pouco da língua grega sabe que Stefanos vem de Estevão. Estevão é um personagem bíblico e sobre ele e sobre mim vamos falar hoje. Olha que honra! Mas isso não muda nada, o importante é sobre o personagem mesmo. Eu apenas tenho um nome clonado. Já começou. Ótimo. Estevão, alguém sabe aqui falar alguma outra característica, alguma curiosidade que você sabe sobre Estevão? Eu sei, ele foi apedrejado. Estevão foi apedrejado, verdade. Isso não significa que eu vou ser, mas Estevão realmente foi apedrejado, como de costume na época e pelas razões dadas pelas pessoas que estavam próximas a ele. Nós vamos ler exatamente sobre isso. O que mais nós sabemos sobre Estevão? Se é só isso que sabemos, vamos ver o que a palavra fala e então eu explico e acrescento as informações. Atos capítulo 6 fala, antes de eu ler, eu só vou fazer uma introdução bem curtinha. Aqui no capítulo 6 de Atos fala que a igreja primitiva estava com um certo probleminha. Estava tendo muita gente, muita situação, muita coisa para resolver e só os apóstolos, os 12 apóstolos, não estavam dando conta. Certo? Então imagina assim, ó, que o que 12 atendia antes, agora precisava de 48, precisava de muito mais gente. A situação começou a perder um pouco do controle, o volume aumentou ali na igreja primitiva, certo? Atenção aqui em mim. E o que aconteceu com isso daí? Os 12 apóstolos não tinham tempo e logística para atender tudo que estava acontecendo, todas essas pessoas que passaram a se juntar com os discípulos. Eles resolveram instituir 7 diáconos na igreja primitiva. Diáconos são pessoas que trabalham, estão no serviço a Deus. E que tudo que envolve serviço, desde um copo de água até uma oração, um estudo bíblico, diácono tem responsabilidades em servir. Um destes diáconos, a palavra de Deus fala que é Estevão. E aí nós vamos agora ler a palavra. No 6,5 fala, Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E aí eu começo no 8. Estevão, um homem muito abençoado por Deus e cheio de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Mas ficaram contra ele alguns membros da sinagoga dos homens livres, que era a sinagoga dos judeus que tinham vindo das cidades de Cirene e da Alexandria. Estes e outros judeus da região da Cilícia e da província da Ásia começaram a discutir com Estevão. Mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão que ele ganhava todas as discussões. Então, eles pegaram algumas pessoas para dizerem: nós ouvimos este homem dizer blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desta maneira, eles atiçaram o povo, os líderes e os mestres da lei. Depois agarraram Estevão e o levaram para o conselho superior, o famoso Sinédrio. Então arranjaram alguns homens para dizerem mentiras a respeito dele. Essas pessoas afirmaram o seguinte, ou seja, são agora pessoas caluniando Estevão, falando para os líderes do Sinédrio: este homem não para de falar contra o nosso santo templo e contra a lei de Moisés. Nós o ouvimos quando ele dizia que Jesus de Nazaré vai destruir inclusive o templo e mudar todos os costumes que o Moisés nos deu. Imagina para os judeus escutar que as leis de Moisés seriam exterminadas. Todos os que estavam sentados na sala do Sinédrio olhavam firmemente para Estevão e viram que o rosto dele parecia o rosto de um anjo. Vou continuar lendo a palavra, mas antes eu abro aspas e vou fechar logo em seguida. No início da defesa de Estevão, ele começa a falar o que ele sabia muito, que eram as Escrituras. Ele começa a falar, aqui é o versículo 7 inteiro, só que como ele tem 50 versículos, eu vou resumi-los. Ele começa a falar de todo o relacionamento, desde os patriarcas até o final do Velho Testamento, como foi o relacionamento entre homens e Deus. E ele vai para a conclusão da sua defesa falando assim: olha,
se não é Jesus, se não é esse corpo aqui agora, se não é a igreja de Cristo, nada serve para ligar o homem a Deus. Até agora não adiantou, só Cristo adiantou. E falar isso para judeu que não creu que Cristo que veio, não é que eles acharam que não era o Messias, era uma distorção, era profanar toda a lei que eles acreditavam e viviam, que era a lei de Moisés. Mas ele conclui a defesa dele falando assim, ó, então Estevão terminou dizendo, como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo como os seus antepassados rejeitaram. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Eles mataram os mensageiros de Deus, que no passado anunciaram a vinda do bom servo. E agora vocês o traíram e o mataram, falando de Cristo. Vocês receberam a lei por meio de anjos e não têm obedecido a esta lei. Aí continua no versículo 54, já do 7. Quando os membros do Conselho Superior lá do Sinédrio acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé ao lado direito de Deus, e então disse, olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo, tomando conta das suas capas. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus, dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte, Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. E depois que disse isso, ele morreu e Saulo aprovou a morte de Estevão. Essa é a maravilhosa, curta, porém cheia de riquezas e detalhes da vida de Estevão. Então eu perguntei para vocês, e ele falou, realmente, ele foi apedrejado, realmente, acabamos de ver que ele foi apedrejado. Estevão, falei para vocês que ele foi um dos diáconos que foram intitulados pelos 12 apóstolos para o atendimento, o serviço de toda a demanda de gente que estava crescendo esse corpo chamado igreja, depois que Jesus volta aos céus. E Estevão, ele foi o primeiro mártir do cristianismo. A Igreja Católica, inclusive, tem ele como santo. O que acontece com Estevão? Estevão, nesse momento da proliferação, do levar a palavra, o reino de Deus adiante, ele começa a falar que agora é Cristo que habita em nós, que a nossa vida ela é fundada em relacionamento com Deus, não é mais fundada em regra, em cumprir ou deixar de cumprir a lei, que a nossa vida agora não é mais aquilo que a gente faz ou deixa de fazer que nos leva a Deus, mas é só pela graça de Cristo, é só Cristo que é o caminho a Deus agora. E Estevão começa a falar inclusive do auxiliador ou consolador, em outras traduções, do Espírito Santo também, que é Deus em nós. E tudo que ele começava a falar, se você pegar o que Estevão falava e o que está lá em Mateus 5, 6, 7, que é o Sermão do Monte, bate, que o próprio Cristo fala, eu não vim cancelar a lei, eu vim cumpri-la, vivê-la. O que antes você tinha dificuldade de viver 614 ordenanças dadas a Moisés, hoje você precisa cumprir uma. Ama Deus sobre todas as coisas e o teu próximo, como eu, Cristo falando lá em João 15, amei vocês. E aí eu estou dando estudo agora para os menininhos de 9 anos, ensinando eles como que eu amo as pessoas ao meu lado. Eu me dou por elas. Está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu, entregou, liberalidade. O que tem na nossa mão não é nosso, não é meu, é nosso.
Falei sobre isso 2 semanas atrás, as características da igreja primitiva aqui em Atos 2, agora estou em Atos 6. Beleza, o que começou a acontecer? O pessoal do Sinédrio começou a falar assim, cara, Estevão está falando besteira, velho. Estevão está operando sinais e milagres. E Deus tem operado na vida de Estevão. O que o povo, o que o Sinédrio tinha? Você para e pensa assim, pô, o pessoal do Sinédrio representava a política com a autoridade divina, instituída pelo Império Romano para representar as circunstâncias vividas pelo povo. Ora, se eles aplicavam a lei de Moisés, por que eu vou brigar com Estevão? Porque Estevão é meu inimigo agora. E teoricamente, ele é meu amigo, ele é meu aliado. Ele veio resumir toda a dificuldade da aplicação e entendimento da lei, falando que o que rege é o amor. E o que se precisa é nós andarmos juntos como corpo, em unidade. Só que o Império Romano não queria isso. O Império Romano queria que os judeus não tivessem razão em nada do que eles falavam, viviam ou pensavam. Porque se eles tivessem razão, eles não mais viveriam colonizados pelo Império Romano e deixariam então de pagar tributo. Então o Sinédrio está olhando o lado econômico do negócio e Estevão está olhando o lado celestial do negócio. E aí choque naquela época. E aí as pessoas não conseguiram levar Estevão com o que ele falava perante o Sinédrio, para ele ser julgado. Porque Estevão seria julgado pela própria lei de Moisés. E ao ser julgado pela própria lei de Moisés, ele estaria sendo profano, falando que Cristo destrói o templo. Templo que para quem vive e cumpre a lei de Moisés é o lugar mais sagrado que existe. Como é que Jesus, o Messias, vai destruir o lugar mais sagrado da lei de Moisés? Eles falaram, que oportunidade que nós temos. Vamos então captar pessoas, para todas elas irem lá no Sinédrio e falar, ó, Estevão está falando coisa que não deve. Ele está falando que ele vai destruir o templo, que Cristo vai destruir o templo. E Cristo realmente fala isso. Cristo ele fala que ele vai destruir o templo quando ele entra no templo. Logo quando ele entra em Jerusalém, ele vê que no templo tem gente fazendo o quê? Comércio, compra e venda. Ele fala, vocês estão fazendo coisa errada no templo, mas não se importem com isso. Vocês ainda vão saber o que vocês estão fazendo de errado. Porque vocês não só estão fazendo algo errado num lugar santo, como vocês nem entendem que isso é santo. Mas não precisam entender também. Porque eu vou destruir o templo e reconstruir ele em 3 dias. E ele está falando, Cristo, da sua morte e da sua ressurreição. Ele estava falando, não vai mais ser parede, não vai mais ser espaço físico. Porque Cristo vai ser o meio de Deus habitar em você, não mais em algum lugar onde existia a arca de Deus, que representava a presença de Deus dentro do templo. Me acompanharam? Olha a situação, olha o tanto de problema que Estevão se meteu nada, corajoso, enfrentou uma situação totalmente adversa. Nós iríamos hoje numa situação tão complicada, politicamente, economicamente falando, falar do nosso Deus, do amor do nosso Pai, falar desse amor que fomos amados e querer que as pessoas conheçam isso. Estevão decidiu assim, ele optou em fazer isso. E aí essas pessoas foram lá no Sinédrio e falsamente alegaram que ouvia Estevão falando coisas contrárias à lei. O pessoal do Sinédrio começa a ficar em alerta, fala, ó, precisamos limpar esse homem da rua. O que a lei falava para fazer com quem profanasse a lei? Quem era pego em profanação, em desobediência à antiga lei, era levado ao... O que aconteceu com Maria Madalena? Ela foi pega em adultério e foi levada ao apedrejamento. Não foi diferente com Estevão, diácono, mártir, foi levado ao apedrejamento. Antes de ser levado ao apedrejamento, ele fala perante o Sinédrio
você cai o queixo. Eu vou fazer uma comparação minha agora, grifo meu, hein? Não está na Bíblia. Ele faz um resumo do Velho Testamento em um capítulo. Se você tiver com muita preguiça de ler personagem, lê o que Estevão falou na defesa dele. Está lá no 7 de Atos. Para você cair o queixo e ver o que é uma defesa, quando alguém conhece a Bíblia. Não é de versículo decorado não, porque para falar o que ele falou, é um homem que conhecia e vivia. E ele conclui a defesa dele falando assim, na frente do Sinédrio: vocês não sabem o que vocês estão falando. Aliás, vocês não entendem o que vocês estão fazendo. Vocês estão presos a um modo de vida que a preocupação de vocês é tirar da frente de vocês quem incomoda a vida de vocês. Eu vou ler um versículo para dar mais ênfase no que eu estou falando. Quando os membros do Conselho Superior acabaram ouvindo o que Estevão tinha dito, e repito, Estevão falava o que eles não queriam ouvir, olha o que acontecia com essas pessoas. Ficaram furiosos e começaram a ranger os dentes. E Estevão deve ter pensado e falado assim: ai, que medo! Mal sabiam eles que a morte de Estevão era para Estevão um grande favor que estavam fazendo. Porque quando você acha que tem gente querendo penalizar a sua vida, é porta aberta que Deus está te levando para uma outra vida, para um novo patamar, para um novo encontro, para uma nova forma de se encontrar com Deus. Não estou falando de morte, estou falando que isso daí é um impulso. Deixa mesmo irem atrás de você, te condenar e mentir e pegar o que você está fazendo de bom para falar que é ruim. Deixa mesmo, porque Deus vai usar isso de salto. Amém? Amém. E foi isso que aconteceu. Ele foi apedrejado e ele entregou o espírito dele. Ele deixou Deus fazer a vontade. Ele falou assim: ó, meu espírito está entregue. Deus recolheu. E ele ainda perdoou. Ele falou assim: Deus, o que estão fazendo comigo? Jesus falou a mesma coisa na cruz. Ele falou assim: ó, não tem compreensão. Quem acusa, quem aponta dedo, grava pro resto da vida isso. Não tem compreensão do que faz. Não sabe o que faz. Porque não está domado pela palavra. Está domado por carne. Assim foi a vida de Estevão. Resumidamente, falei, tentei explorar os melhores detalhes e ângulos. E espero que seja assim na nossa vida também. Estevão se manteve firme diante de toda a acusação, mentira, calúnia e apedrejamento. Mas ele morreu salvo. Virou um mártir de Cristo. E o exemplo de Estevão, ninguém fala isso. Quem que estava lá na hora que Estevão morreu segurando as capinhas dele? Termina assim o capítulo 7 de Atos. Paulo, Saulo que vira Paulo. Quem que é Paulo? Que escreveu o que na Bíblia? Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemon. Se isso não é testemunho para a vida de Paulo, eu não sei o que é. Graças a Deus pelo Estevão na vida de Paulo. Amém? Quem quiser aprofundar tudo que eu falei, Atos 6, 7. E leia um pouco para frente depois, que vocês vão ver que isso, ao contrário do que o Império Romano queria e imaginava, que fosse ofuscar, triplicou a mensagem do Evangelho. Amém? Deus abençoe. Quanto que deu aí, Gabi?